Hoje, na verdade ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem que, digamos, chacoalhou Brasília, chacoalhou a República, chacoalhou os meios jurídicos. Está todo mundo nessas áreas que eu falei, comentando esse conjunto de reportagens que foi publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo. E o que esse conjunto de reportagens mostra? Esse conjunto de reportagens mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes encomendava para a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é um órgão do Tribunal Superior Eleitoral, relatórios para que fossem enviados para o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, o ministro Alexandre de Moraes, ministro do TSE, aliás, ministro do Supremo Tribunal Federal, também presidia o TSE nessa época. Então ele tinha dois chapéus. Todo presidente do TSE é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele era o presidente em 2022 do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele, na função de ministro do Supremo Tribunal Federal, preside o inquérito das fake news. E ele, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, comandava as eleições e tinha debaixo dele várias estruturas, entre as quais uma assessoria chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Tinha assessores dele no Supremo, assessores dele no Tribunal Superior Eleitoral. E esses assessores ficavam conversando por WhatsApp. E assessores dele do Supremo falavam assim para o assessor que dirigia essa assessoria, me manda um relatório mostrando tal coisa. Aí o camarada ia lá e mandava. Aí às vezes o camarada mandava um relatório, dizia, mas esse relatório aqui não mostra tal coisa, vê se você pode mexer aqui. Aí o camarada mexia e mandava. E esses relatórios, eles eram produzidos, enviados ao ministro e tratavam de assuntos ligados ao inquérito das fake news. E tratavam de personagens que falavam mal do Supremo Tribunal Federal, falavam mal do TSE, criticavam as urnas eletrônicas, criticavam a isenção do sistema eleitoral e críticas as mais variadas. Então, a turma do gabinete do Alexandre de Moraes tem várias trocas de mensagem mostrando encomendas de relatórios. Bom, para por um minuto aí. A gente viu, durante a Lava Jato, um conluio indiscutível entre o juiz, a figura do juiz Sérgio Moro e vários procuradores que investigavam a Lava Jato, com orientações que o juiz Sérgio Moro dava, encomendas que o juiz Sérgio Moro fazia, e eles tinham um conluio com outro poder. Isso desmoralizou a Operação Lava Jato. Quando surgiu essa reportagem da Folha de São Paulo, obviamente a comparação foi imediata. Estamos diante de um novo escândalo, como o que aconteceu na Lava Jato, uma nova Vaza Jato, como ficou conhecido o pacote de reportagens que mostrou esse bastidor espúrio da Lava Jato. Estaríamos nós diante de um bastidor espúrio feito aquele da Lava Jato? Essa é a questão que se coloca. Vamos lá. O que é um processo na justiça? O processo na justiça lida com uma coisa chamada fato. Fato e fato criminoso. O processo na justiça, ele não é montado de peças sob encomenda. Então você vai fazer um carro tem 70, 90, 100 mil peças, e cada uma daquelas peças foi fabricada, rigorosamente encomendada, para que se encaixasse num lugar específico, para que o carro saísse exatamente como ele era esperado. Você vai para a indústria têxtil, você vai encontrar algo muito semelhante. Todas as peças são feitas, desenhadas, encomendadas para que saiam exatamente como deve. A indústria de calçado, olha, eu quero
sapato 43, um sapato 42, você vai lá e encomenda, né? É assim na pizzaria também. Você, olha, eu queria uma pizza de marguerita. Eles vão lá e fazem a pizza de marguerita para você. Quando você vai para o agronegócio, você planta, né? Você coloca na terra aquilo que você quer. E você depois extrai e vende os melhores frutos e tal. Também é uma coisa em que você manuseia a origem. No processo, na justiça, não é assim que funciona. O processo na justiça ocorrem fatos criminosos, esses fatos criminosos chegam ao conhecimento de alguém que faz uma denúncia ao Poder Judiciário, chega ao conhecimento do Poder Judiciário, então a polícia faz a investigação, o Ministério Público faz a denúncia, o Poder Judiciário julga, e tudo aquilo vai chegando ao juiz, eu não vou dizer de forma espontânea, mas vai chegando ao juiz sem que seja uma encomenda do juiz. O que o juiz faz é zelar pelo rito, para que o julgamento seja justo e equilibrado. E para que não possa ocorrer algo que é o maior temor e que o processo jurídico todo serve para evitar isso, a vingança. Tudo o que não se quer, tudo o que se tem que evitar é a vingança. Porque quando você tem uma vingança, você tira da natureza do processo a segurança e a tranquilidade. Você passa para um sistema inseguro e intranquilo. Então, o processo não pode ser à base de vingança. Razão pela qual o juiz não vai lá e diz, por favor, eu quero que você produza algo para que eu possa provar que este fulano cometeu tal coisa. Não, isso não existe, isso não pode. Não é assim que se faz. E nesse caso, foi isso que aconteceu? Bom, nós estamos num estágio da investigação que não autoriza a gente a afirmar que aconteceu uma nova vaza-jato, mas é evidente que não há nada de normal neste material que a Folha de São Paulo publicou. O que a Folha de São Paulo publicou mostra claramente que assessores do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, conversando com o responsável pela assessoria especial de enfrentamento à desinformação, encomendam, sob medida, que relatórios que depois vão chegar ao Supremo Tribunal Federal como se fossem espontâneos, encomenda para que eles sejam montados da forma como eles querem que seja montado. Dá para dizer que foi o ministro que pediu? Com o material publicado até o momento, não. É muita ingenuidade achar que tudo isso não passou pelo conhecimento do ministro. Mas não há no material ainda algo que se possa dizer o seguinte, o ministro fez isso. Dá para dizer, o gabinete do ministro fez isso. E foi o que a Folha fez, com muito cuidado. A Folha afirma, o gabinete do ministro fez isso. Ela não afirma que foi o ministro. Agora, tem algo a ser investigado. Essa investigação está no começo. Ela tem que avançar. Não dá para, diante do que está divulgado, achar que está tudo bem. Veja, existe um rito para que os poderes possam conversar uns com os outros, as instituições possam conversar umas com as outras. Em alguns casos, só se pode conversar por meio de ofícios, só se pode conversar por escrito. Você pode até mandar um WhatsApp antes, mas a comunicação oficial se dá por escrito. Neste caso aqui, os relatórios são todos enviados formalmente pelo sistema do TSE. Mas houve uma conversa por WhatsApp. O Código de Processo Civil permite que o Poder Judiciário, num modelo de cooperação, possa conversar de maneira informal, por WhatsApp, não tem problema. Isso não é o crime em si, não é conversar por WhatsApp, não tem problema. Depois, se você tem o envio do material. O problema é que a conversa de WhatsApp sugere que não parte do Tribunal Superior Eleitoral, não parte do responsável pela assessoria especial, uma mensagem dizendo, chegou ao meu conhecimento algo que me preocupa, eu gostaria de dar conhecimento a vocês e estou mandando por escrito, e tudo que ele manda é espontâneo, fruto das descobertas dele? Não.
são encomendas do gabinete do juiz que cuida da ação das fake news. E tem um alvo específico: pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. O material divulgado todo mostra pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. Mas não só pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. Pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, bolsonaristas, jornalistas e veículos de comunicação que publicaram material que, na interpretação dos assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, devem ser desmonetizados, por exemplo. Vamos dar um jeito de desmonetizar. Por quê? Porque aqueles veículos de comunicação estão publicando coisas que desagradam os assessores do ministro. Ou seja, a gente está diante de algo que tem que ser investigado. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, soltou uma nota extensa, e nessa nota extensa ele disse que todo o material que chegou ao Supremo Tribunal Federal chegou na forma oficial, por relatórios e tal. Isso é verdade. No entanto, tem um bastidor da construção desses relatórios, que é o tema das reportagens da Folha de São Paulo, e que a nota simplesmente não desmonta. Há já algumas pessoas dizendo que não há nada de errado nesse conteúdo. Não é verdade. Não dá para dizer que não tem nada de errado nesse conteúdo. Como também não dá para dizer nesse momento que o ministro Alexandre de Moraes cometeu um crime semelhante ao crime cometido pela Lava Jato. Na Lava Jato a gente viu claramente movimentos, por exemplo, de violação de intimidade. A gente viu vazamento de dados sigilosos para poder constranger investigados. Isso é uma coisa indiscutível. Não tem isso aqui até o momento, não há isso aqui. Significa que é menor? Não. Não significa que é menor. Também não significa que é igual. Então, eu não estou na linha ensaboado, eu não estou na linha muro, nada disso. Essa investigação tem que seguir. Ela pode ser extremamente grave, pode ser inadequada. O grau, nós vamos saber. Nós não sabemos o grau de envolvimento do ministro. Agora, está claro aqui que a gente está diante de algo que não pode ser ignorado. Não pode ser apresentado como coisa, isso é coisa de jornalista, isso é coisa da imprensa, isso é coisa daquele denuncismo barato. Não, não é disso que se trata. Trata-se de um material que deve ser analisado, investigado. Como deve ser investigado, nós temos que acompanhar. Se é uma investigação, um novo processo na justiça, se é uma comissão parlamentar de inquérito, não sei. Existem 6 terabytes de material. Imagino que os jornalistas da Folha de São Paulo tenham publicado o que eles entenderam que havia de melhor ali. O que há ali já mostra encomenda de material. Encomenda de material. É adequado? Não, obviamente não é adequado. A gente não sabe o que foi aproveitado desse material. Então, os processos que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes contêm os materiais encomendados? Ou nós estamos diante de trocas de mensagem com encomendas de material que não foram utilizados depois no processo final? Não sabemos. Então, pelo excesso de dúvidas envolvidas, ainda não dá para saber a gravidade. É um material que está nascendo. Equivale ao seguinte: todos os dias nascem milhares e milhares de crianças no Brasil. A gente não sabe se aquela que você viu nascer agora, de quem você é padrinho, se é seu filho, se é sua filha, se é uma nova Rebeca, se é um novo Neymar, se é uma nova Bia, se é um novo Fábio Medina. Nós não sabemos, está nascendo agora. Então, está nascendo agora isso aqui. É cedo para dizer que é semelhante a Vaza Jato. A Vaza Jato tornou-se Vaza Jato depois que a gente pôde analisar o conteúdo todo, e ele é estarrecedor. Estarrecedor. Ele
desmoraliza a investigação, desmoraliza os personagens centrais da investigação. Tanto é que mostra, com base no conluio que aconteceu, que aquilo foi um processo marcado por perseguição e escolha de réus. Agora, aqui, todos os pedidos envolvem exclusivamente o lado de Bolsonaro. Então, tem um problema, tem um modo de trabalhar que não é adequado, que não está certo. A Folha chamou fora do rito normal, expressão usada pelo jornal com muito cuidado, e esse cuidado é muito bem-vindo para que a gente não coloque os pés pelas mãos. A reportagem não faz isso, mas nós temos que acompanhar essa investigação que não pode parar. Aliás, investigação que nem começou, por enquanto é uma reportagem feita com muita qualidade pelo jornal Folha de São Paulo. Se isso vai virar algo maior ou menor, nós vamos acompanhar e nós vamos continuar a falar sobre isso aqui. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.